As emoções. Oi? As emoções, elas são uma das principais causas de desequilíbrio em nós. Também existem outras causas, mas eu vim falar sobre as emoções. Eu não vou colocar como princípios fundamentais, porque existem muitas coisas no universo as quais eu ainda estou a descobrir. Mas eu vou falar um pouco sobre as emoções. A gente, nós possuímos uma nós possuímos emoções muito desequilibradas. As nossas emoções, elas possuem um potencial renovador e um potencial destrutivo. Existe em torno do nosso coração um campo magnético que é mais potente que o campo magnético dos pensamentos. Cerca de 5.000 vezes mais potente e 60 vezes maior que o campo do cérebro. Então, o campo das emoções é um campo muito forte. As emoções, elas são intensas. Então, é importante que a gente busque gradualmente o equilíbrio dessas emoções. Caso a gente não busque o equilíbrio dessas emoções contidas em nosso inconsciente, porque o nosso inconsciente a gente pode definir muitas vezes como um céu inconsciente ou como um inferno inconsciente, porque tem muitos conteúdos que estão nesse inconsciente que a gente não tem consciência do que é, porque eles estão inconscientes. A gente tem consciência de algumas emoções, só que a gente não tem consciência de outras. E é importante que vocês estejam atentos para aquilo que vocês também não têm consciência. Conforme a nossa consciência humana amadurece, a gente vai se tornando maduro o suficiente para lidar com emoções que muitas vezes a gente não se vê capaz de lidar, ou que a nossa consciência ela não percebeu ainda que existe. Existe dentro da gente, pessoal, muitas vezes, muita raiva, muito medo, muita angústia, muita tristeza. A gente muitas vezes não sabe o motivo das nossas ações. A gente não age, a gente reage. O que é essa reação? Essa reação é um impulso emocional que está provindo do inconsciente. São conteúdos inconscientes que afloram na estrutura física e no comportamento habitual da humanidade mediante um estímulo. Então, eu grito com você e você me dá uma resposta. Eu falo alto com você e você me dá uma resposta. Uma resposta puramente inconsciente que você não tem controle. Esse fato de a gente não ter controle das emoções demonstra o quanto nós somos imaturos emocionalmente falando. Porque as emoções, elas são intensas, principalmente nesse plano humano. Existem outras coisas que também influenciam. Não são só as emoções. Existem muitos tipos de influência. O pensamento influencia. Mas aqui eu falo sobre as emoções. Existem outros tipos de influências em outras dimensões da realidade que também influenciam as emoções humanas, porque nós temos os chakras, que ficam no duplo etérico e no perispírito, ou só no perispírito, ainda, mas tudo bem.
O que a gente deve estar atento é às nossas emoções humanas. A princípio, durante o começo do nosso desenvolvimento, é a gente estar presente nas experiências para poder observar como a gente se sente mediante as experiências. Por exemplo, eu estou em uma experiência aonde eu vou conversar com meu pai. Como eu me sinto quando eu vou conversar com meu pai? Como você se sente? Te incomoda? Te causa angústia? Te causa aflição? Te causa medo? Te causa raiva? Te causa ressentimento? Meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é ignorante, meu pai é arrogante. Esses pensamentos, essas ideias, esses sentimentos são provindos da gente. Essas emoções, elas eclodem de nós mediante a experiência e aquilo que a gente vê, essas emoções de angústia, aflição, ressentimento, um passado vivido nessa vida e em outras vidas também, porque experiências de outras vidas também trazem emoções que ficam fortemente arraigadas à estrutura física, na verdade, principalmente ao campo akáshico, que é onde ficam as nossas memórias, ou a gente pode definir simplesmente como inconsciente. Essas memórias passadas de outras vidas que nos geraram intensas emoções, elas ficam arquivadas dentro da gente. Como, por exemplo, você pode saber quais são as emoções? Gradualmente eu vou falando com vocês sobre esses aspectos, mas a princípio nós estamos conversando sobre as emoções, sobre como elas são intensas. De fato, as emoções elas são intensas. Só que uma emoção, ela não deve ser julgada como boa ou como ruim. É importante que a gente lide com essa emoção, trabalhe essa emoção para que ela se torne uma emoção iluminada, para que ela se integre a nós. A raiva que a gente sente, ela causa muitos danos a gente e ao ambiente. O medo, a angústia. Quando a gente tem essas emoções, muitos fatores externos começam a contribuir cada vez mais para que essas emoções se intensifiquem. Mas por que isso acontece? Também existem múltiplos fatores, mas eu vou trazer aqui um dos fatores. E um desses fatores é o eletromagnetismo. Quando você tem medo, você emite uma onda magnética de medo. Essa onda magnética, ela vai ser emitida, seja consciente ou inconscientemente, e ela vai atrair experiências e pessoas, circunstâncias semelhantes à frequência que foi emitida. Então, esse medo que está registrado em você e que muitas vezes você não tem consciência, um medo ou uma angústia, muitas vezes você vivencia uma experiência de muita angústia, muita aflição, e você estava em um momento bom da sua vida, e surge uma experiência de angústia, surge uma experiência de aflição. Essa aflição, ela estava registrada no seu inconsciente. Mesmo que você não tinha consciência dela,
ela estava emitindo uma carga eletromagnética. E isso, mais cedo ou mais tarde, teria que retornar à sua vida, em formato de uma pessoa, em formato de uma experiência. Então é importante que vocês observem quais são as emoções que vocês possuem durante o dia a dia. Quais são as emoções que vocês estão tendo? Essas emoções, elas são as causadoras dos conflitos também. O porquê que eu sempre coloco também? Porque esse não é o único fator que influencia os acontecimentos da sua vida. Só que as emoções possuem um grande fator de influência, mas não é a única influência. Existem outras influências também que a gente conhece e desconhece. É por isso que eu estou tratando sobre as emoções. Elas não são a única coisa. O universo ele é amplo, mas as emoções, elas são extremamente impactantes no desenvolvimento do percurso da sua vida. Porque as suas emoções, elas vão emitir cargas eletromagnéticas que vão atrair experiências, pessoas, circunstâncias, mediante a frequência que foi emitida. Então, essas frequências que estão sendo emitidas, elas devem ser observadas e integradas. Elas devem receber uma dose de uma frequência mais elevada, uma frequência de luz, para que elas sejam iluminadas. Porque a gente iluminando esses aspectos inconscientes, a gente consegue transmutar a frequência baixíssima que estava sendo emitida, para emitir uma frequência mais positiva. Então é importante que a gente analise quais são as emoções que nós estamos tendo durante o dia a dia. Por quê? Porque durante o dia a dia nós temos muitas experiências. E as experiências, durante o dia a dia, nós temos muitas emoções. E essas emoções influenciam o nosso comportamento. E o nosso comportamento, humanamente falando, é mediado pelas emoções. Nós não temos comportamentos sadios, comportamentos racionais, aonde, antes de eu tomar uma decisão, eu vou pensar a respeito dessa decisão. Muitas vezes, o comportamento que a gente tem é um comportamento emocional, aonde eu percebo uma experiência e eu reajo emocionalmente a essa experiência de acordo com os conteúdos que eu possuo reprimidos em mim. Por exemplo, uma pessoa gritou comigo. Como que você reage a isso? É isso que deve ser visto. A pessoa gritando com você é só uma experiência. A pessoa por si só não tem significado. Ela somente está gritando. Só que gritar não é bom e nem ruim. É uma atividade na matéria. Porque nós estamos na matéria. Só é uma atividade na matéria, uma experiência que não tem significado próprio. Mas qual é a sua reação a essa experiência? É isso que é importante, é isso que deve ser observado. Porque quando a gente para observar qual é a nossa reação à experiência, a gente consegue analisar qual é o conteúdo que estava reprimido dentro da gente, porque a experiência eclode esses conteúdos e naturalmente a gente reage. A gente reage porque nós somos desequilibrados emocionalmente.
Atingir um estado de equilíbrio emocional demanda da gente um esforço para observar essas emoções e trabalhar com elas. As emoções, elas não vão ser trabalhadas sozinhas. É importante que a gente trabalhe as emoções e as eduque para atingir um estado de serenidade, um estado de tranquilidade, um estado de paz. A paz, gente, é natural. Vocês não precisam fazer esforços para sentir a paz. A paz, ela é natural. Os esforços que a gente precisa fazer é para retirar as emoções densas, retirar as emoções que impedem o nosso desenvolvimento. Porque enquanto a gente estiver presa ou presos a essas emoções, a gente não consegue se desenvolver livremente para viver no universo. A gente fica preso e arraigado às ideias do mundo. As ideias do mundo são ideias e elas são vazias. Então é importante que vocês observem o que há dentro de vocês para que vocês se desenvolvam conscientemente. Não precisa ser inconsciente, é importante que vocês sejam conscientes dos conteúdos que existem. Ou muitas vezes, se você não tiver maturidade para lidar com esses conteúdos, virá somente a sensação, virá somente o sentimento. Não precisa vir uma imagem estampada do que você viveu lá atrás. Vindo a emoção, vindo o sentimento, vindo a sensação, se permita sentir. Essa emoção, ela não é boa e nem ruim. Ela é o que é. Ela não tem uma direção específica. Ela não vem para lhe causar mal. A emoção, ela não é boa e nem ruim. A emoção de raiva não é boa e nem ruim. Por mais que cause danos ao externo, quando a gente olha de uma ótica mais superior, digamos assim, a sua raiva, ela não é boa. Isso é, na minha percepção, ainda muito imatura. Eu estou amadurecendo também. Todos nós estamos amadurecendo. Então, hoje eu trago para vocês o conceito dessa maneira. Amanhã ou em outro momento eu posso trazer de outro jeito. Mas hoje eu trago assim. Na minha ótica, a percepção da raiva, ela não é bom e nem ruim. Por mais que cause os danos que causa após ser emitida, ela foi gerada dentro da gente e ela não deve ser julgada. Nada deve ser julgado, porque nós somos falsos julgadores, nós não sabemos julgar corretamente, humanamente falando, porque existem, lembre-se, o universo, ele é vasto. A gente, como ser humano, tem uma consciência muito pequena do universo, então a gente é muito pequeno, digamos assim, em consciência para medir a ideia de julgamento, para dizer o que é certo, para dizer o que é errado. Porque se a gente se apega a conceitos do que é certo e do que é errado, a gente define pra gente um caminho aonde a gente exclui todos os outros, como se todos os outros caminhos fossem ruins e só o nosso caminho fosse certo. Então, estejam abertos para ouvir todas as opiniões, mas tenha você a sua própria opinião. Aqui eu estou falando sobre as emoções, mas não significa que a minha palavra é a palavra última do universo. Não existe isso. O universo é muito amplo. O que eu trago aqui é as nossas emoções, elas são extremamente intensas. Exatamente porque a gente atingiu a racionalidade há muito pouco tempo. O nosso neocórtex, que é responsável pelo nosso pensamento, o neocórtex, gente, é uma parte do nosso telencéfalo, do nosso cérebro.
A gente tem um telencéfalo, e dentro do telencéfalo a gente tem um sistema límbico. O telencéfalo é aquilo que a gente reconhece como cérebro, que a gente chama de cérebro. Generalizando, a gente chama o telencéfalo de cérebro. É telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo. Aí você já encontra o tronco encefálico. No tronco encefálico você vai encontrar o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Só que isso é pura divisão anatômica e tá tudo certo. Só quis dizer para vocês que a gente descobriu há muito pouco, a gente evoluiu humanamente falando há muito pouco tempo para a racionalidade. Então as emoções, elas estão em termos de evolução. As emoções na gente, elas são extremamente intensas. Elas são extremamente intensas. E elas podem ser prejudiciais para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento daqueles que estão ao redor. Então, quais são as emoções que você está nutrindo? É importante que a gente olhe para essas emoções, mas sem julgamento. É só um olhar. É só se tornar um observador. Não é julgar a emoção, porque o nosso papel aqui é transformar essa emoção em amor. Mas para transformar essa emoção em amor, a gente precisa ser capaz de observar a emoção sem nenhum tipo de julgamento. E quando a gente vive a experiência, a gente vai ter várias emoções. É assim que a gente descobre o que existe dentro da gente. Talvez vocês me perguntem, como que eu vou descobrir o que existe dentro de mim, Elias? Vivendo a vida. A melhor maneira de descobrir o que existe dentro de vocês é viver a vida. Como assim, Elias? Exatamente o que eu disse, viver a vida. Naturalmente. Você encontrar o seu pai, você encontrar sua mãe, você encontrar sua esposa, você estar com os seus filhos, você viver a vida. Mas como viver a vida vai fazer eu encontrar as minhas emoções e as minhas sombras? Quando você vê o seu pai, como que você se sente? Com raiva? Quando você vê a sua esposa, como é que você se sente? Que ela não presta? Ou que ela não tem valor nenhum? Que ela não tem significado? Ou você se sente traído? Ou você se sente incomodado? Algo te incomoda e você não sabe o que é. Geralmente a gente coloca a culpa em um obsessor. Os obsessores, eles possuem influência na medida em que a gente abre o nosso campo para essa influência. E a gente abre o campo para a nossa influência à medida em que a gente possui um coração que não está límpido o suficiente para possuir a proteção dos Exus. Os Exus nos protegem. São os guardiões do planeta Terra. Os guardiões e os Exus. Só que à medida em que você está sujo de coração, você está em sintonia com esses obsessores. E aquilo que você ouve do obsessor está em sintonia com você. Aquilo que você sente a respeito do obsessor está em sintonia com você. Então é por isso que não adianta culpar o obsessor. É importante que você olhe para você. É claro que cada caso é um caso. Por que cada caso é um caso? Porque existem outros casos no universo. Existem casos muito complexos em que eu não vou tratar aqui devido à minha imaturidade em relação a muitos aspectos intelectuais e até mesmo de esclarecimento em muitas coisas. Mas tratando de coisas simples, não adianta culpar o obsessor pelo que você está sentindo a respeito do seu pai ou da sua esposa ou da sua mãe. O que você sente? Eu costumo dizer que aquilo que a gente sente a respeito do outro é nosso.
aquilo que a gente sente a respeito da experiência é nosso. Por exemplo, eu fui ver meu filho, ele jogou, ele jogou, ele começou a fazer birra. Como é que você se sentiu? Eu senti muita raiva. Essa raiva é sua. A experiência só foi um gatilho para trazer a raiva à tona. Eu passei a tentar enxergar a experiência dessa maneira. Tudo que eu via, meu, é meu. O que eu vou percebendo é meu.